Fala galera, por aqui é o Rodrigo Araújo e esse é o Ouse Mais Podcast, um podcast para encorajar você a dar passos de fé enquanto Deus constrói o seu chão. E nessa mesa aqui hoje, Pastor Vinícius, Pastora Viviane, Pastor Júnior, obrigado. Vamos contar um pouco da história da Ouse Mais, tudo que Deus tem feito. Amém. E eu sei que em 2019 Deus começou a falar algumas coisas no nosso coração com cada um. E eu queria já, nessa introdução aqui desse episódio, perguntar para você, Vivi, como é que Deus começou a construir a história da Ouse Mais na sua vida? Vamos lá. A gente fazia parte de um outro ministério. E isso tem algo que me marca muito. É quando você deu uma aula para mim, uma aula de adoração, um curso, né? Olha só. E o Espírito Santo já falou comigo, você vai andar com ele. E a gente nem conversava. Pois é, nem eu lembro disso. E eu fiquei assim, amém. E aí, com o tempo, né? Foi uma aula no seminário? Foi uma aula no seminário, uma aula de adoração. E assim, quando você começou a dar aula, o Espírito Santo já soprou no meu coração e falou de uma forma muito assim, você vai andar com ele. Olha só. Amém. E aí o tempo foi passando. No momento do ministério eu senti que já não era algo que fazia sentido para aquilo que eu queria carregar, era um tempo de encerrar o ciclo ali. E foi como aconteceu, que a gente vai contar um pouquinho aqui, né? Olha só. Da história, mas para mim foi algo assim, um tempo de encerrar o ciclo também e começar algo novo que Deus estava gerando no meu coração. Para você, Vinícius, quando foi que Deus começou a formar a Ouse para você? Eu acredito que nasceu um pouco na juventude, a gente andando juntos ali, né? Foi um marco para mim, porque foi pela primeira vez que nesse tempo ali de vida com Deus eu tive alguém discipulando, cuidando, preocupado, não com números ou com resultados, mas vida na vida mesmo, como a gente costuma falar, né, quando tá entre nós. Sim. Esse discipulado real. E estava numa fase de encerramento de ciclo também, e foi muito marcante para mim duas coisas. A ligação que a gente teve, que eu te perguntei, e aí, Rô, qual que vai ser o nome? Eu te procurei nesse sentido, e aí eu lembro que você me falou o nome, Ouse Mais, e é a nossa identidade real, né? E a conversa que a gente teve também no apartamento ali, foi como se fosse uma resposta de Deus para aquele tempo, sabe? Eu vi que aquilo que eu tinha fome, eu não recebia mais na época. E a Ouse Mais é a nossa identidade, é o nosso lifestyle. Então, com certeza foi uma resposta de Deus para esse tempo. Para você, Júnior? Eu acho que começou assim, desde quando a gente se aproximou mais e foi sendo amigo, né? Depois você se tornou meu discipulador, meu líder direto. E a gente foi caminhando junto até o momento que Deus começou a te dar palavras e que te dava um direcionamento para um novo nível. E aconteceram algumas situações que eu entendi que era um encerramento de ciclo também para mim. E que Deus já apontava para algo novo. Muito ministerial do ponto de vista assim, de um pastoreio, de algo profético, mas com um suporte de pastor assim também, nesse sentido. E aí eu vi que Deus tinha um desafio para o novo. Então, para mim, foi muito nesse contexto, o encerramento de ciclo e de algo que a gente já vinha gerando em Deus, de oração, de jejum, de propósito, que culminou com o nascimento da Ouse Mais. Nesse sentido, eu até queria perguntar para vocês, o que estava acontecendo na vida de vocês? Vocês estão falando muito sobre encerramento de ciclos, mas qual que era o contexto na vida de vocês? Qual que era o contexto na sua vida? Que fase que você estava vivendo naquele momento? Como é que era isso para vocês? Sim, para mim, vou começar aqui, né? Já também à frente, mas assim, para mim o contexto que eu estava vivendo era um momento de transição pessoal. Estava finalizando a faculdade ali, começando o meu escritório, meu negócio, então estava vivendo esse momento de transição. E no antigo ministério que eu fazia parte, eu tinha entendido que Deus estava me chamando para um novo nível, para fluir em algo profético, mas que também teria como um segundo chamado, um chamado de apoio, um chamado pastoral. Então eu vi a necessidade de me desconectar para entrar para essa temporada que Deus tinha para mim. Ainda não existia a Ouse Mais, ainda
tinha algumas coisas que Deus ainda estava trabalhando no coração do pastor Rodrigo, mas o que eu estava vivendo era esse momento de transição pessoal no profissional, e Deus também já tinha falado muito comigo num congresso que eu tinha ido na Lagoinha, o Confra Jovem, que Deus queria me usar com um veio profético e com um segundo chamado pastoral de apoio. Isso que estava acontecendo comigo. Com você, Vinícius? Acredito que o ciclo, né, de todos nós vai ser bem parecido, mas com certeza também foi um momento de transição, encerramento de ciclo. Como eu falei, né, eu tinha uma fome, eu tinha um desejo no meu coração que Deus colocou, um propósito, e já não tinha mais essa identificação. Então eu vi a necessidade de estar em um ambiente, estar num local, estar num ministério que tem a mesma visão, né? Que tem o mesmo propósito, que pensa como a Bíblia, que vê o ministério como Deus estava colocando no meu coração. E aí, com certeza, foi esse novo ciclo. Eu estava também ali no momento de transição da vida pessoal, começando a empreender. Então, foi um acelerar de Deus mesmo no 2019. Para você, Vivi, como é que estavam aqueles dias? Para mim também acaba que fica um pouco parecido com o que eles falaram, que a gente viveu as mesmas coisas, mas eu lembro que eu estava buscando de Deus. Deus já tinha revelado para mim muitas coisas do meu propósito, do meu chamado. E chegou um momento que eu já não tinha mais identificação. E como eu sempre aprendi que eu preciso estar debaixo de uma liderança onde para mim faz sentido, para eu não entrar numa rebeldia, Sim. eu comecei a orar a Deus. Falei, Pai, começa a me mostrar, começa a revelar, né? Me fala se é um tempo de encerrar e tal. E aí eu lembro que teve um dia específico que foi a mesma coisa, assim, que Deus falou comigo. É aqui o fim desse ciclo. E eu senti isso muito forte no meu coração. E eu lembro que, assim, pedi a bênção, né, e tal. E as coisas foram acontecendo muito naturalmente. A gente não conversou. Foi muito bonito. Não teve nenhuma conversa. Foi algo que o Espírito Santo foi movendo o coração de cada um no seu particular. Sim. Né? É até inacreditável, mas isso é uma realidade. Como Sim. o Espírito Santo vai movendo as coisas. E a gente ligou pra você, eu lembro, passou um tempo, e aí, pastor? E aí, Rô, né? E aí, Rô? Vem aqui no apartamento, vamos conversar. E ali nasceu. E é tão marcante o nascimento da Ouse Mais. A gente não imaginava aonde Deus ia nos levar. A gente começou ali na sala de um apartamento. Numa casa, né? Numa casa. E foi assim... eu senti muito isso, um impulsionamento do Espírito Santo. Não foi por aquilo assim, muitas pessoas falam, cansei disso. Não, foi muito direcionado pelo Espírito. E eu lembro que para mim foi algo assim, eu comecei acho que a receber algumas palavras em 2014. Uma das palavras veio de uma pessoa que é muito importante para nós, que é o Farley, né? Sim. E o Farley falava que Deus geraria um ministério que não era o nome que a gente jamais imaginaria. Tudo era fogo, né? Quando você me falou, eu falei, caraca. Que nome esquisito, né? Diferente. E as pessoas também acham. E eu lembro que em 2018, quando eu fui consagrado ao ministério, no dia seguinte eu fiz uma viagem. E veio uma pessoa assim, completamente fora de um contexto religioso, que era a dona de uma pousada, falando, Deus vai começar algo. Eu falei, meu Deus, mas eu não quero viver esse algo, não, eu tô tranquilo. Fugindo mesmo. E sabia ou talvez imaginava um nível de responsabilidade, talvez não quisesse assumir esse nível, né? Mas eu me lembro que também para mim era um tempo de transição, também de encerramento de ciclo. E olha que a gente nem combinou nessa gravação de podcast, nada anteriormente, mas eu procurei aquele que era o meu pastor e falei, olha, eu quero encerrar. Eu quero ir para um outro ministério, ficar quieto, sentado, dar um tempo. Essa era a ideia. E eu ouvi dele no gabinete falando, não, meu filho, isso não é o que eu vejo de Deus para você. E eu tinha feito uma oração anteriormente, falando assim, Deus, se o Senhor tiver isso realmente para mim, o Senhor vai usar quem me pastoreia para dizer isso para mim. E aí naquele momento ele falou, não é isso que eu vejo para você, meu pastor anterior. E eu vejo que Deus vai gerar um ministério. E aí, vocês sabem disso, né? Me levou no altar, liberou.
E, de fato, a gente não conversou nada, né? Assim, é algo assombroso, porque eu vejo que o Espírito Santo foi como que uma coxa de retalhos costurando as nossas vidas, ao ponto de comunicar aos nossos corações, de forma particular, que era tempo da gente se unir. E foi algo muito lindo isso, porque, por exemplo, você não me procurou. Sim. Foi o Espírito tocando em cada um de nós para se mover nesse propósito. E eu lembro que naqueles primeiros dias, né, aqueles primeiros cultos, era algo tão simples, mas que até hoje a gente vive, né? Tinha uma adoração intensa ali, uma paixão, uma comunhão que a gente carrega até hoje. Como é que eram esses primeiros dias para você, Vinícius? O que você tem de recordação dos primeiros dias, das primeiras reuniões? Você tá falando, tô lembrando de um vídeo lá que a gente tá cantando. Foi muito lindo. Sim. Eu acredito que a gente tem essa mesma essência hoje da simplicidade, mas eu ia com o coração de que eu sabia que eu tinha que aproveitar aquele momento, porque era o início de uma obra que Deus estava construindo, né? E é assim, prazeroso demais, é muito gratificante poder estar nesse início. Poder falar assim, eu tava ali naquele apartamento e a gente adorava no AP, cara. Muito bom. E os vizinhos que lutassem, né? Os vizinhos que lutassem, tipo isso. E com toda certeza, para mim, quando eu olho para trás e eu vejo, eu fico com o coração cheio de alegria e gratidão de poder ter participado ali. E o que mais me marcou é a simplicidade, um coração verdadeiro olhando para o Senhor e falando assim, Jesus, nós queremos construir um altar santo e reto para o Senhor. Jesus, nós queremos tocar pessoas através disso. Então, assim, nosso olhar foi sempre pessoas. Foi quando a gente nos desligou de número. Não importava se era 1, 2, 3, 4, 5, 6. O seu AP estava lotado, só tinha 1 ou 2 adorando. Importava que a gente estivesse ali adorando e falando de Jesus. E é o que nos mantém até hoje aqui, né? Como é que foi para você, João, naqueles primeiros dias? Acho que foi muito do intuito de estar participando de algo que nós não somos donos. E de fato não somos, né? Sim. É algo que é de Deus e que teria a liberdade de exercer o ministério daquilo que o Espírito Santo colocar no seu coração. Não algo que você faria para performar ou algo que, você tem que fazer isso agora, você tem que fazer aquilo agora. Não. Mas de um ambiente que acreditava na visão individual que cada um carregava. Sim. Então, acho que, assim, para mim, esse foi a marca inicial da OSE, que é algo que tem que se mantido até hoje. Mas o que eu lembro é isso, essa essência de... Nós somos uma plataforma para impulsionar, uma catalisadora. Então, acho que essa questão da plataforma, do impulsionar, é entender que cada um carrega algo diferente. É como se a gente, de fato, fosse um aeroporto. E do aeroporto, né, levanta um Boeing, levanta um caça, levanta um helicóptero, levanta várias coisas, pega um voo dali. Mas eu acho que esse foi o elementar, assim. Acho que a essência, assim, pra mim, eu queria isso. Pra você, Vivi, como é que era a essência daqueles dias pra você? O que mais me marca, assim, é a oportunidade de construir algo para o Senhor, algo que queimava no nosso coração. Então, a gente tinha oportunidade de construir diante de Deus. Sim. Que Ele estava gerando dentro de nós. Sim. E a gente conversando aqui, eu lembrando, aquele monte de gente, cadeira na frente do banheiro. Vocês lembram disso? Da cadeira na frente do banheiro? A sala ficou pequena. Ficou. E algo que a gente carrega até hoje é a identidade de casa. E começou numa casa. Sim, é verdade. Então, o que é legal, a OSE, lá no início, ela já trazia essa ideia de pertencimento, de família. Sim. A gente tinha muito isso da família mesmo. Sim. Uma união. Não por interesses próprios, mas todos buscando carregar algo de Deus, né? Queimando por vidas de fato. Sim. Então eu vejo que aquilo que Deus gerou em nós lá no início, a gente carrega até hoje. Isso é muito lindo, isso me marca muito. Me marca também, eu não sei se talvez vocês vão concordar, mas não que isso não, hoje até mais, né? Mas Deus nos levou, nos esticou a uma dependência dele total, porque a gente não tinha estrutura nenhuma, a gente não tinha espaço físico, era uma igreja começando numa sala,
um amontoado de gente num sofá, numas cadeirinhas que a gente conseguiu, uns banquinhos. Como é que é isso para vocês, assim, olhar para trás e ver que, por exemplo, Deus foi provendo, né? Cada passo de fé que a gente foi dando em conjunto, Deus foi provendo pessoas, foi provendo recursos. Vocês têm lembranças disso? Como é que é isso para vocês? Fique à vontade. Pra mim eu acho que é tranquilo, assim, igual a gente estava conversando ali nos bastidores, né, o pastor Vinícius, que eu nunca quis ser pastor, eu nunca quis estar nesse lugar. Eu também não. Então uma coisa que, tipo, assim... Acho que ninguém, né? Você tá fazendo algo que é pra Deus, isso é pra Ele vai mandar, Ele vai cooperar, porque a gente já coopera com uma obra que tá pronta, né? Sim. Porque Deus não prepara um milagre pra gente, Ele prepara a gente pro milagre que Ele já fez. Então, acho que é muito nesse sentido, assim, de algo, eu vejo que é algo muito leve, que a gente não foca no dinheiro, não foca na necessidade, mas a gente foca no coração, né? E no encargo de uma palavra empenhada. E a partir dessas coisas é que tudo vai fluindo. Então, acho que tem sido leve por isso, porque ninguém nunca quis nada. E entender que é Deus. Aí, quando você tira o seu coração do centro e sabe que Deus está no centro, acho que flui e tem fluído muito e a gente tem crescido por conta desse coração. É entender que o reino é dele, né? O que foi lindo ali é que a gente não foi estabelecer a Usimais, foi estabelecer o reino. Então a gente está coletando as coisas no meio do caminho. Então, assim, por mais que Deus nos deu um nome que pertence à identidade que ele também nos deu, o que eu achei lindo cara, a gente estava focado em Jesus. Sim. Se precisasse ser uma plataforma para enviar o nosso melhor discípulo, vai somar no reino? Sim. É isso que importa. Então, assim, foi muito marcante para mim, porque foi quando eu saí também desse olhar de placa. Por mais que nós temos um nome, por mais que a gente está construindo uma igreja que tenha um nome, mas a gente se conectou ao reino de Deus. Então, um coração muito voltado a amar a Jesus ali e viver, é isso que a gente queria, né? Se for, acho que perguntar a todo mundo aqui, o que você quer? Cara, eu quero ficar na intimidade, quero ficar amando Jesus, quero desfrutar do ambiente, quero desfrutar da comunhão. E todos aqui falaram, nenhum queria, desde o início, ser pastor, e eu vejo que é por isso que Deus nos colocou. Que é nesse sentido que eu e o Junão estava conversando ali, de querer amar Jesus e viver com Jesus. Então, esse processo foi muito lindo por isso. Por quê? Porque a gente foi crescendo em tamanho, aí saiu do apartamento, foi para a varanda, foi para o prédio 1, 2, a gente foi crescendo em tamanho, mas mantendo um coração em Jesus. Então, se conversar com a gente hoje, é o mesmo coração. É o mesmo coração. Sim. É o mesmo coração lá do AP. O que você quer? Jesus, mano. Sim. E boas. Sim. Acho que é bonito isso. Sim, e um coração focado, eu vejo que o Senhor nos ensinou a ter um coração focado em vidas, a pensar nas vidas, a não olhar para a falta de recursos. Sim. Porque no início a gente não tinha. Eu lembro que era doação aqui, a gente levava uma coisa, ia juntando. E o Senhor, Ele foi gerando isso no nosso coração, essa dependência 100% dEle, ou seja, se Ele está direcionando algo, a gente vai dar os passos de fé enquanto Deus constrói o chão. Mas a gente não tem recurso. A gente sabe, porque o Senhor já foi nos mostrando a cada passo, que se Ele deu a visão, Ele já preparou a provisão. Sim. Então eu vejo que essa é a identidade que eu acho muito linda na igreja, né? Sim. A gente não prega sobre dízimo. Sim. E a gente tem pessoas fiéis nesse nível, né? Fiéis, porque o Senhor faz a obra, o Senhor move o coração do povo, o Senhor acrescenta. Então eu vejo que isso é algo que a gente carrega do início, né? Dessa construção que gerou essa identidade em nós. Eu acho que isso é tudo muito lindo. Eu lembro de uma palavra, e essa palavra me sustenta, né? Quando a gente fala de provisão, Michael Murdock, um pastor já até senhor de idade, assim, ele sempre diz que uma das formas de Deus confirmar uma visão é mandando o recurso para essa visão, né? E, de fato, nenhum de nós procurou fundação de igreja, ambição em torno disso, né? O Senhor nos uniu, como eu disse, costurando, né, as nossas vidas.
Mas à medida em que a gente foi dando passos, ele foi provendo o que era necessário para cada estação, né? E a gente começou com o que tinha. Exatamente, exatamente. Deus, dá a gente um prédio. É bonito Não. ver que a gente vive o nome, né? A gente pensou Não é assim, só não, um nome. temos uma sala aqui, então é aqui isso. que a gente vai começar, porque a igreja não é sobre um prédio, mas é sobre nós, né? Me marcou muito porque não foi uma abertura de um prédio, né? Foi o nascimento de um corpo, que é bem diferente, né, gente? Assim, quando a gente fala de abrir, parece que a gente está abrindo loja. Sim, né? E Jesus não chamou a gente para a gente abrir loja, né? Jesus chamou um corpo para nascer, né? E o que eu acho muito legal, e até hoje essa é uma característica nossa, que, por exemplo, estamos nós 4 aqui nesse podcast, cada um tem uma personalidade, cada um tem uma idade, cada um tem uma experiência e a gente se soma. Né? No início tinha até o Soma, não sei se vocês lembram disso. Do dia que eu lembrei que tinha o Soma. E de fato, né? Assim, a gente tem colérico, sanguíneo, fleumático, a gente tem de tudo na nossa família. E a pastora Viviane falou que é uma ideia de casa, e casa reflete família. Né? Então, eu sou diferente da minha mãe, mas ao mesmo tempo eu tenho características da minha mãe, né? E eu acho que conservar isso até hoje, isso é muito legal. Mas eu me lembro de umas situações, assim, não sei se vocês lembram disso, lá já na varanda da casa do Júnior, quando chovia, molhava todo mundo na igreja, não sei se vocês lembram disso, dava uma chuva de vento. Como é que era isso para você, Júnior? Você que foi o primeiro diácono da igreja, aleluia. É o que tem, né? É o que tem pra hoje, né? É o que tem pra hoje, mas eu tava pensando assim, a gente nunca pensa no impacto que uma decisão que a gente toma tem. O que me veio aqui foi o seguinte, quando meu pai fez aquela casa e fez aquela... Ele nunca pensou que ia ter uma igreja ali. Mas verdade. teve. Então, assim, eu acho que é pensar assim, que toda vida que Deus nos dá é uma oportunidade de marcar alguém, né? Por exemplo, o pastor Rodrigo marcou a vida de cada um de nós de uma forma diferente, em uma fase diferente. Mas se a gente entender que a gente tem esse poder também de marcar outras vidas, a forma pela qual a gente vive diferente. Então, eu acho que, assim, dentro desse sentido de casa, desses primeiros desafios da igreja, é entender que Deus manda conforme o recurso que a gente tem, a disponibilidade, porque Ele vai querer ver a gente usando aquilo que a gente tem. E para a gente nunca for uma desculpa esses intempéries para não estar fazendo, para não estar se movimentando e estar marcando vidas, né? Eu lembro que quando a gente foi lá para sua varanda, a gente já tinha umas cadeirinhas, né? Não tinha zero equipamento de som, né? Acho que nem carrão a gente tinha, né? Nenhum carrão a gente tinha. E ali Deus começou a marcar vidas, e eu percebo, né, olhando para trás, que Deus foi dando os degraus também conforme a nossa capacidade, né? Ele como um pai de amor, ele sempre se revela como um pai de amor. Ele não fez nada assim absurdo com a gente, né? Peraí, vamos dar as primeiras pedaladas, agora vamos tirar a primeira rodinha, vamos tirar a segunda rodinha, daqui a pouco a gente está equilibrando, né? Sim. E eram cultos muito lindos ali, eu lembro da pastora Viviane ministrando palavras, o Vinícius também, e aí a gente começou a desenvolver um sentimento de comunidade. Vocês lembram ali na varanda quando a gente tinha ali os lanches no final, ficava quase mais 1 hora de culto? Como é que era isso pra você, Vivi? Você gostava desse tema? Me fala se você tem saudade. Demais, a gente... Olha só que legal, a identidade que Deus... Eu tô repetindo muito identidade, né? Mas a identidade que Deus nos deu no início continua. É verdade. Então, hoje a gente tem uns lanchinhos. Tem uns lanchinhos, A gente não tem 11 mais, sem lanchinho, gente. Então, assim, era muito legal a gente ver aquele pertencimento da família, todos em comunhão, aquela oportunidade de conversar depois do culto, ter um momento, né, juntos, era muito gostoso, e a gente tinha todos os cultos. Todos os cultos, nós dava pra fazer mais, né? Mas assim, e é legal como que isso toca pessoas, olha só, a simplicidade toca, porque o Vinícius, meu esposo, eu lembro que a primeira vez que ele visitou uma igreja evangélica foi lá na varanda. Olha só. E isso marcou ele de uma forma que ele foi esperando outra coisa. Ele foi esperando um mega som, uma banda de worship. Gente, uma igreja funciona numa varanda. Olha só. E ele chorando, ele foi tocado. Que coisa linda. Numa igreja que estava funcionando numa varanda. Ou seja, ele percebeu que a galera tá querendo, eles
querem Jesus, eles não estão aí para status, se tem um microfone legal, se tem um ambiente legal, um prédio grande, quer Jesus. E é isso que toca pessoas, como o professor Júnior falou, né? Aquilo que a gente carrega, aquilo que a gente faz. Essa construção de enredo, ela é bonita, né? Porque nós não estamos interpretando, me entendam bem, a gente não interpreta um papel, né? A gente realmente está numa construção. E aí eu lembro quando o Senhor colocou no nosso coração, já era pandemia, de abrir um prédio em meio a um cenário pandêmico, ao Covid. Eu lembro como se fosse hoje o Senhor falando, não, eu quero que vocês abram um prédio. E a gente, se não me engano, naqueles dias, acho que o aluguel do prédio era R$600, uma coisa assim. E eu estava almoçando um dia, assim, temendo aquilo, né? Abrir um prédio no meio de uma pandemia, R$600, a gente estava numa varanda, como é que é isso, né? E eu lembro de algo que me marcou, e aí eu quero fazer uma pergunta para vocês, que eu estava comendo num restaurante ali do canal, e eu terminei de comer e um pardal veio e comeu do que tinha no meu prato, que eu já tinha terminado. E eu lembro que naquele momento o Espírito Santo falou comigo assim, olhai para as aves do campo, que não semeiam nem colhem, e o Pai cuida dela, vai cuidar de vocês. E aí eu acho que essa foi uma marca, né? Tem sido uma marca, né? Um Pai que cuida de nós. E a gente foi então para aquele prédio, o primeiro prédio que a gente alugou, mas sempre sustentado por palavras. Sim. Que lembranças que vocês têm desse primeiro prédio? O que marcou vocês ali, naquela simplicidade, uma lojinha, sei lá, de quantos metros? Quantos metros? 50 metros? Ou menos. Ou menos. Que lembrança que você tem, Vinícius, Vivi? O que vocês lembram dessa saída já da varanda para... Muito trabalho, pintar, loja, porta. Eu vejo que eu fiquei um pouco com o coração. Será que vai manter a essência, assim? O primeiro prédio. Será que a gente vai ir para uma pegada de número? Vai se perder nisso, de querer olhar muito o crescimento? Ou a gente vai nos manter olhando para Jesus, focando em se continuar sendo uma família? E graças a Deus nós nos mantemos olhando para Jesus. É legal você falar isso, porque lá na varanda, voltando um passo atrás, eu lembro de um dia chegar, na hora que eu passo no portão da casa do pastor Júnior, o Espírito Santo falou desse jeito comigo, gente, lembra como se fosse hoje. Se você quiser fazer, eu deixo você fazer. Mas se você quiser que eu faça, me deixa fazer. É forte isso. Porque a mentalidade ele estava desconstruindo, né? Porque a gente veio de uma outra estrutura, de um outro contexto. E eu me lembro que quando o Senhor trouxe as palavras, né, eu falava assim, não, mas a gente está tão bem, né? Porque estávamos todos bem no antigo ministério. Sim. Mas para que Deus ia abrir uma nova, ia nascer uma nova igreja naquela cidade? E aí eu lembro do Espírito Santo falar que ele queria alcançar pessoas que não eram alcançadas e que ele iria alcançar de uma nova forma. Sim. E aí isso faz muito sentido o que você está falando, porque não era sobre números, não é sobre números e não será sobre números, mas sobre vidas. E aquele contexto, tem uma pessoa que está aqui com a gente, né, a Tamires, que conheceu por uma pesquisa no Google, não é isso? Que foi parar naquele prédio, se a gente ter feito nenhum tipo de comunicação na cidade, nada, o Espírito Santo foi conectando, né? E eu me lembro que, quando eu fiz a pergunta para vocês, né, o que me marcou muito eram 8 homens pintando uma loja de menos de 50 metros, passando o dia inteiro para pintar aquilo, porque era tudo novo. Mas aquilo estava gerando uma comunhão extrema, assim, no sentido muito bom, né? Assim, e isso me marcou muito. Mas eu queria perguntar para vocês, como é que foi as palavras proféticas para vocês? Porque uma das coisas que me marcou foi que Deus começou a nos conectar a novas pessoas, né? O pastor Judson é um exemplo disso, né? Nos conectou de uma forma assim sobrenatural. Como vocês enxergam as palavras proféticas hoje para os demais, para tudo que Deus está construindo? Como é que é isso para você, Vivi?
eu vejo que algo que nós temos como igreja é andar debaixo de uma palavra de Deus, né? E é muito legal isso que a gente percebe o Espírito Santo nos movendo mesmo. Então, exemplo, quando nós fomos fazer uma visita na Recomeçar, a gente foi com um propósito. Verdade. Um propósito. Aí o Senhor já nos conectou a outro, nos deu uma palavra que a gente precisava, que foi sobre o ensino, Sim. que o Judson falou, né, e tal. E aí, de forma profética, a gente começou a fluir naquilo. Exemplo, quando a gente foi conversar com o Tito também. A gente foi para uma direção com pensamento e uma coisa, e o Espírito Santo nos guiou para outra coisa. Então eu percebo que nós fluímos muito no profético. O Senhor sempre derrama palavras de formas proféticas para nós, que faz com que a gente se direcione naquele caminho, né? Então, exemplo, o Senhor falou sobre excelência. Bora ser excelente. E isso que é legal, assim, eu admiro muito isso também do seu coração. Se Deus está falando, bora fazer, vamos buscar do Senhor. E o ensino também, então eu vejo que é algo que a gente flui muito, aquele ensino do A1, discipulado, né? É o Raízes que nós tivemos agora. Então eu vejo que nós fluímos muito debaixo de uma palavra. Sim. Para você, pastor? Para mim é até um pouco parecido com quando eu vivi. Eu vejo o seguinte, né? Nós vamos dar passos de fé enquanto Deus constrói o chão, mas para onde? Qual direção os passos? Então, isso, quando Deus traz uma palavra, a gente tem a clareza de que nós estamos dando um passo em direção ao propósito que Ele estabeleceu para nós. Então, por exemplo, para mim também foi extremamente marcante aquela conversa com o Tito, em que a gente estava vivendo uma temporada em que Deus já estava falando nos nossos corações que a gente precisava aumentar em excelência. Sim. Já falava, e eu lembro que a gente parava depois do culto, conversava e, pô, a gente falando os pontos, né, do antigo prédio, que tinha que melhorar, que não tá excelente, que isso, que... Aí a gente foi pra conversa com o Tito e foi assim, é isso, é Deus confirmando aquilo que ele já tava, a semente que ele tava colocando no nosso coração. O que me marcou também foi com o pastor Marcelo, quando ele trouxe a chave, não é isso? Sim. Então foi um ponto assim que mexeu comigo, que você trouxe a questão também, você olha o tamanho da chave, é algo nesse sentido. Então pensa o que nós estamos construindo. Então com certeza quando Deus traz a direção, a gente se move com ainda mais fé, né? É extremamente importante. Para você, Júnior? Acho que muito da palavra profética que tem acontecido assim na última temporada da igreja foi muita questão dos termos, né? Termos de ensino que desagou no Raízes, né? Que foi, eu acho que talvez assim, na minha concepção, o auge que a gente viveu no ministério, que eu falo assim, tem muitas coisas que vão acontecer, mas assim, acho que de derramar o nosso coração sobre a vida dos outros irmãos e ter o ensino da palavra, eu acho que até o momento, acho que foi o maior, assim, o topo do que a gente viveu até nesses 5 anos, né, de caminhada que a gente vai completar, do ponto de vista de cumprir o que Deus tem para nós, que é compartilhar o nosso coração com as pessoas que andam com a gente para entender a doutrina que eu falo, visão da igreja, aquilo que a gente acredita. E eu acho que isso vai potencializar muito o impacto da igreja na cidade, do ponto de vista não de números, mas de relevância, né? E de alinhamento de coração, porque não adianta nada a gente ser uma igreja profética que entrega palavras proféticas, mas que as pessoas não abraçam essas palavras e também não tem uma instrução na palavra, né? Porque a doutrina bíblica, toda igreja tem que ter uma doutrina, está lá em Hebreus 6, que a gente tem que crer. Mas muitas das vezes as pessoas não estão com o coração aberto para ser lapidado pela palavra. Jesus fala que a gente é limpo pela palavra que ele já nos deu. E nós somos limpos na água da palavra. Então eu acho que essa palavra profética, talvez assim, que a gente recebeu e se posicionou, talvez tenha sido um marco para ser um nitro, um turbo naquilo que a gente acredita e tem se movido nessa última temporada. Algumas coisas me marcam. Esses dias eu estava relembrando, acho que até com uma conversa com uma pessoa da igreja. Eu não sei se todos vocês estavam, mas nós estávamos num congresso de juventude. O Espírito Santo começou a ministrar, não sei se vocês lembram disso, que o pastor Teófilo Hayashi iria orar por nós. Vocês estavam, não estavam? Uhum.
E lá no livro Next Level que eu tenho, tem lá as palavras que ele liberou. Novo nível de fé, ensino e novas estratégias. Uau. E de repente a gente pensava que era para aquele tempo. Isso foi 2017. Né? A igreja foi nascer em 2019. 2 anos. Não foi concretizar agora. Então assim... Começar, né? E a forma como Deus foi nos conectando a pessoas, né? Nos conectou ao Tito, que é um pastor lá da Zion, nos conectou ao Judson, nos conectou ao Ronaldo em Contagem, o próprio pastor Marcelo, que estava lá em Campos do Jordão, recebe uma palavra, traz uma chave, quando você recebe uma chave, ela aponta para uma cidade, e aí a gente começa a construir numa casa, mas de repente Deus mostra uma chave, e aí as coisas parece que vão tomando mais clareza. E eu me lembro que me marcou naquela visita ali na Recomeçar, quando o Judson falou sobre os nossos termos ser o ensino, porque a gente não foi esperando. Não. Isso é uma característica nossa, né? Assim, e aí eu vejo que Deus se agrada desse coração que está aberto a receber algo. E eu lembro que quando o Senhor conectou ao Dunamis, né, e assim, a Zai, uma das coisas que o Theo falava era, eu vejo uma unção de ensino. E aí, de repente, um outro homem de Deus, que não conversou com esse homem, diz algo semelhante e traz mais clareza, e a gente rompe com raízes. Olha que coisa fantástica. E às vezes as pessoas acham que as coisas de Deus são num estralo, né? Demora muito tempo para Deus fazer algo de repente, né? Nós aí já estamos completando 5 anos, né? 5 anos de muitos desafios. Onde que na vida de vocês, essa questão da gente carregar essa identidade de ousar mais, de dar passos de fé enquanto Deus constrói o chão, onde a igreja impulsionou a vida de vocês em um ouse mais? Eu queria que vocês compartilhassem. O meu, principalmente na área empresarial, né? Assim, virou uma identidade, como eu falei aqui no início, é um lifestyle. E o que é engraçado, até comento que eu vi. É engraçado que a fase que a minha empresa tá, muitas vezes é a fase que a igreja tá. É incrível isso. E o que eu tô vivendo aqui na igreja, eu tô vivendo lá na empresa. Me dá um exemplo, assim. Pô, voltando ao básico, que a gente saiu, tá voltando super ao básico lá na empresa. De ter que refazer os processos, de Olha ter só. que ver de novo o básico, de analisar tudo de novo, fazer um check-up, né, daquilo que a gente já tinha construído. Então, com toda certeza, na área empresarial foi onde eu fui mais impulsionado. Então, às vezes, ir num culto, receber uma palavra, como eu falei, estava a sério, voltando ao básico, e conseguir pegar aquela palavra e colocar ali no negócio. Olha só. Ter esse direcionamento para o negócio. Então, foi a área que eu fui mais impulsionado, com certeza. Você, Vivi? Para mim também um marco foi na área empresarial, que foi quando eu precisei tomar uma decisão de encerramento da empresa. Então eu lembro que eu fui muito ministrada nos cultos, nas conversas que tivemos, nas orações, tudo o Senhor sempre me esticando para dar aquele passo de muita fé. Uau! De muita fé. E algo muito legal que o Vinícius também falou, que sempre que a gente está debaixo de uma palavra, a igreja, né? Então a gente está debaixo ali de um tema, aquilo também me direciona a viver. Reflete então, na vida, né? Nós estamos falando sobre um novo nível, né? Sim. Aí a minha vida, Deus já vai me esticando, novo nível em tudo, novo nível em tudo. Vai. Sempre. E aí, Ou nada acontece ou tudo acontece na vez. isso é coisa E vai que ser eu preciso realmente tomar a decisão. Então, eu vejo que a gente volta ali no profético, mas eu vejo que é tão direcionado por Deus as palavras que fluem, Sim. que gera vida mesmo. Não é só uma palavra que está ali e não muda nada, sabe? Sim, Mas sim. de fato, toda a igreja, quando a gente vai conversar com as pessoas, está todo mundo carregando Cada um na sua realidade, a né? realidade. Então eu vejo que é aquilo que a gente carrega, é dar passo de fé enquanto Deus constrói o chão. Então, se a pessoa, o pastor Rodrigo mesmo fala, quem tá na ouça pode saber que Deus vai te esticar e você vai Eu começar a falo dar muito passo de fé isso. enquanto Deus constrói o chão. Também falo muito isso. Quer andar com a gente, cara?
Deus vai Tá arrumando começar. um problema. Vai pra outro lugar, vai pra outro lugar, você não sabe. Você vai ser esticado. Em tudo que Não Deus dá. faz em nós, nas conexões, nas palavras, no nosso dia a dia, no trabalho, na família, a gente vê essa identidade mesmo. Tá? Eu tava até conversando com você essa semana, falando que muitas vezes parece que é a mão do Senhor empurrando assim a nossa costa, falando, vai, vai, impulsionando mesmo. E você, Júnior? Eu acho que assim, me impulsionou muito no ministério, ponto de vista, quando eu fui tomar a decisão de fazer o seminário. Um dia Deus falou comigo, ó, você vai fazer seminário. Aí passou acho que 2 a 3 meses, você me convidou para estar fazendo parte do ministério pastoral. Então eu vejo que assim, foi um ouse mais muito nesse ponto, porque quanto mais eu fui sendo exposto à palavra no seminário, Deus foi quebrando várias coisas que eu tinha de crenças limitantes em mim, de desafios mesmo que eu precisava de viver. E eu acho que colaborou muito assim com a vida da igreja também, porque eu vi que Deus queria me capacitar para servir melhor na igreja, mas também nesse meio tempo Deus foi quebrando coisas em mim que eram necessárias. Então assim, de fato é o que vocês falaram mesmo, que sempre que tem uma palavra na igreja a gente tá sendo apertado no âmbito pessoal. E eu acho que para mim assim, muito esse next level, esse próximo nível veio muito em relação ao ministerial também. Para mim, eu diria que foi continuar permanecer continuando em meio a desafios que eu não esperava viver. Sim. Então, manter os olhos fixos em Jesus, isso é um básico, né? Olhar para a cruz como uma resposta para as aflições da vida. Então, ousar mais realmente, me parece, como é que eu vou... quero até ouvir vocês, é como se a gente entrasse numa correnteza, tem um rio descendo ali, chamado ousar mais. E meio que se a gente não quer ousar mais, a gente começa a ficar muito cansado, porque a gente está nadando contra essa correnteza. Falando disso, parece que o ousar mais é da nossa natureza. Sim. E quando a gente não ousa, parece que a gente está se desviando da nossa natureza. O difícil seria ficar sem ousar. Porque se nós somos leões e nós somos a imagem e semelhança do nosso Criador, e se Deus fala para a gente, seja forte e corajoso, é natural que a gente enfrente os problemas, que a gente ouse e tenha fé. Então, isso que o Senhor nos deu, essa identidade, na verdade, deveria ser uma cultura comum de um cristão. Sim. Que age sempre por fé e não por vista. Então, é muito legal. Não, eu acho que é tipo uma insatisfação santa que a gente tem. Nunca você tá satisfeito. Sim, sempre a gente tá querendo mais. Tipo, beleza, conquistamos, mas estamos querendo mais. Então, acho que é essa insatisfação também que impulsiona. Né? E querendo ou não, cada um de nós aqui também tem uma veia empreendedora, né? No pessoal, no profissional. E isso acaba também influenciando, que é uma competição consigo mesmo, de ser melhor, de estar melhor, e o reino também é essa evolução, porque no céu não tem ausência de recursos. E empreender é um ato de fé. Sim. Né? Não é? Verdade. O empreender é um ato de fé. Agora, de fato, não é um nome diferente. É um manto, uma unção profética que nós carregamos. E que a família espiritual, né, a companhia profética que é representada pela nossa igreja, os homens, as mulheres, os adolescentes, até as crianças, em algum momento elas têm que ousar mais. Chega no âmbito delas, no nível delas, mas elas passam por isso também. E eu acho muito desafiador, para ser honesto com vocês, assim, porque Deus parece que vamos esticar um pouco mais? Dá para ir mais. Vamos mais, e aí a gente vai desfrutando de outros ambientes também, né? Assim, é um negócio, até pelas conexões que Deus tem feito com a gente, Deus tem colocado a gente com pessoas que ousam mais. Pessoas que vivem desafios assim, que você fala, meu Deus, isso é ilógico, mas não é ilógico, é fé, é um ato de fé, né? Como é que vocês enxergam a medida de fé de vocês antes e agora, né? 5 anos depois, assim... como é que está a visão de vocês depois disso tudo em relação à intimidade com Deus,
que vocês percebem de reino depois de tantos passos de fé que vocês deram até aqui? Eu vejo que o que mais mudou em mim, assim, resumindo em uma coisa, é confiança no Senhor. É não se apoiar no meu próprio entendimento, não confiar que eu vou fazer e entender que Ele que vai fazer. Então, quando o Senhor pede algo a mim, pede para eu tomar uma decisão e obedecê-lo, eu vou com confiança nele, porque eu sei que é Ele que está fazendo. Então, é essa maturidade de entender que, como em João Batista, né, ele era a voz do que clama no deserto. Quem clamava era o Senhor. Ele era a voz. Uhum. Então, é algo que mudou, né? Por muitas vezes no início da caminhada, você vai com receio, com medo ali, será que vai acontecer? Será que isso? Será que é aquilo? E aí, quando você vai andando com o Senhor, você sabe que o Senhor vai fazer. Se o Senhor pediu para dar o passo de fé, Ele sendo meu pai, Ele vai pôr o chão. É como uma criança, muitas vezes eu me sinto assim, né? Quando uma criança ela se joga no colo do pai, fala, vem filho, o pai não vai deixar a criança cair no chão. É impossível ali, vai pegar a criança, né? E a criança confia tanto. E a palavra ainda diz lá em Mateus 7, né? Se vocês, sendo maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, que dirá o pai de vocês, né? Isso, eu tava, por exemplo, reparando no Gabriel, né? Pequenininho. Tava lá engateando, aí depois ele levantou, e aí ele caiu, aí ele olhou assim, ficou olhando, aí levantou de novo, tentando andar. Então isso aí é o ouse mais, né? Sem dúvida. Na vida daquela criança. Então, Sim. Muitas vezes eu me sinto como essa criança, sabe? Uhum. Andando com o Senhor em confiança plena e absoluta. Sabendo que Ele vai pedir, eu vou fazer e Ele vai pôr o chão. Então, o Senhor vai fazer. Ele falou, né? Como em Josué. Vai, parte esse povo que eu vou abrir o rio. Abriu. Mas precisava estar de frente pro rio, né? Não tem como. Sim, tinha que chegar lá na beira do rio. Na beira do rio e colocar o pé. Abrir o rio, pôr o pé e aí vamos passar. Então, muitas vezes é assim. A gente precisa caminhar até a beira do rio ali e entender, o Senhor vai fazer. Algo que eu aprendi nesse tempo é estar prostrada aos pés de Jesus. Uau. Porque eu sempre fui muito de servir. E aí eu tinha muito aquilo de serviço do ministério, de servir as pessoas, e eu esqueci do principal. E nesse tempo, como a gente carrega muito isso, buscar em Jesus, que Jesus é a nossa fonte, algo que eu aprendi muito para que a minha casa seja construída sobre a rocha, né? É estar aos pés de Jesus todos os dias da minha vida, buscar nele a minha fonte. Porque o dia que eu me distanciar dele, tudo isso que a gente está conversando perde sentido, a gente perde a fé, os problemas já vêm e nos sufocam. Então, algo que eu carrego na minha vida: obediência, renúncia e dependência. Olha só. Então, eu aprendi nesses 5 anos. Eu preciso obedecer, eu preciso renunciar e eu preciso ser dependente. Uau. E aí, com isso, a gente vai dando passos de fé. E aqui eu percebo, pastor Júnior, que essa visão ela vai clareando, né? O que você entendeu desses 5 anos que você está caminhando? Para mim, eu entendi que não é lícito você pedir mais fé, porque Deus já repartiu uma medida de fé com cada um. E a fé ela é um músculo que a gente precisa de trabalhar. Então, assim, se fosse para resumir, o que eu aprendi nesses 5 anos é ter uma fé prática. Não adianta você ter uma fé filosófica e nem uma fé natural, racional, porque eu estou sentado na cadeira, eu tenho fé que essa cadeira vai me sustentar. Isso é uma fé lógica. Sim. Mas Deus me convida para uma fé ilógica, de um ponto de vista de que a fé ela é um título de propriedade onde eu posso acessar coisas que eu ainda não tenho. Sim. Só que também Deus me convida para uma fé emocional. De qual ponto? Trazer à memória aquilo que me dá esperança. Ou seja, tipo, eu posso ver esse copo aqui como algo que vai ter... Bom, eu posso pensar que aqui tem refrigerante. Isso é a minha expectativa. Mas se Deus colocou água aqui, esse é o olhar de Deus de esperança. O refrigerante na minha cabeça é o melhor, mas o melhor de Deus é a água. Então, assim, eu aprendi que eu olhar para as situações com os meus olhar é um olhar de expectativa, mas Deus tem um olhar de esperança para cada situação.
E algo que às vezes eu posso ver como um impedimento talvez é a matéria-prima que ele quer usar para me promover. Sim. Então, assim, eu aprendi nesses 5 anos, se eu pudesse falar, assim, é de fato ter uma fé prática. De algo que, tipo, beleza, recebi a palavra, vamos começar a se mover. Algo que... E aí entra também o que a pastora Viviane falou da obediência, né? Porque obedecer é o maior ato de que você confia, né? E obedecer, o Gustavo Paiva, o pastor Gustavo Paiva fala, né? Obedecer é permitir que Deus te explique tudo depois. E isso é fé. Isso é usar mais. Isso é usar fé, mais. Você confiar cegamente, né? Então, acho que, assim, pra mim, fé prática. Para mim, acho que 2 coisas. A luz do justo, ela vai clareando. Então, é entender que você não precisa entender o propósito todo. Sim. É você dar o passo daquele dia, daquela estação. E eu vejo que Deus vem trabalhando isso em mim ao longo desse tempo. É entender uma coisa clássica, né? Que Deus não chama os capacitados, mas Ele vai capacitando os disponíveis ao longo da jornada, né? Eu não me sentia capacitado em nenhum momento para iniciar um ministério de forma alguma, mas vi que é um ato de graça de Deus. O Deus que chama é o Deus que vai te conduzir, que na hora que você tiver com vontade de desistir, Ele vai trazer você de volta, é Ele que vai te preparar. E aí o que eu aprendi também é que realmente Deus vai confortando e confrontando, confortando e confrontando. Confronta, conforta, ou seja, vamos, você consegue. Né? A gente que faz academia, às vezes o professor fala, né? Não, você consegue sim, vai mais um. E aí você sente Deus, às vezes, te falando isso, você consegue sim, é só mais um dia. E por fim, o que eu entendi é que ousar mais é aprender a ter prazer no desconforto. Certo. No primeiro, segundo ano do ministério, talvez terceiro, era um desprazer. Mas à medida em que Deus mostra que Ele quer resgatar uma cidade, restaurar vidas, Ele vai te convidando para novos desafios, né? O que a gente tem vivido, né? Novos níveis, uma palavra que vai e volta na nossa história, né? E é você começar a ter prazer nesse desconforto, e uma coisa que falou muito aqui, que eu acho que reflete muito, uma coragem, uma ação do coração em confiar em Deus, porque nós estamos experimentando nesses últimos anos a graça de Deus, né? O confiar nele. E eu queria ouvir vocês também, porque eu vivi um desafio de sair de uma posição de um pastor auxiliar para assumir o início de um ministério, e vocês saíram de uma posição de líderes para assumir o pastorado. Como é que foi isso para vocês, quando Deus chamou vocês para darem um passo de fé? Confirmou, né? Na verdade, a igreja já reconhecia, mas como é que foi isso para vocês, né? Para você que está nos ouvindo aqui, hoje somos todos parte do corpo pastoral da igreja, lideramos diferentes ministérios dentro da Ouse Mais. Como é que foi isso para vocês? Eu senti um frio na barriga. Também. Eu lembro da reunião que do nada o pastor Rodrigo fala assim, então, eu quero, né, nomear vocês a pastores. Como ele diz, oi? Oi? Não. What? Sério mesmo? Eu tava no já, mas ainda não. É verdade esse frio na barriga. E eu lembro que há dias atrás as pessoas começaram a me chamar de pastora. E minha mãe, Deus usa muito a vida das nossas mães, né? Da nossa família, falou assim, eu te vejo pastora, mas pra mim, eu não me vi assim, pastora. E aí, eu lembro que um rapaz chegou na igreja, pastora, porque Deus está testificando aquilo que ele falou através da vida do pastor Rodrigo. Porque eu sempre tive isso no meu coração, assim, pai, é o Senhor mesmo, é o Senhor que está me chamando, aquela dependência mesmo de querer fazer aquilo que ele está chamando, Sim. né? E aí, eu não me senti capacitado. A gente nunca vai se sentir capacitado para um novo nível, para aquilo que Deus nos chama. O dia que a gente falasse, eu tô capacitado, tem alguma coisa errada. Sim, é verdade. Tem alguma coisa errada. Então foi com muito frio na barriga,
mas obediência, sabendo que se Deus me chamou para esse ministério, ele está testificando.